Eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. Um dos textos jornalísticos mais comuns que existe é a reportagem. E o que é a reportagem? É uma exposição sobre um assunto abordando diferentes aspectos de um acontecimento. A reportagem, ela traz os fatos de maneira objetiva, porém ela traz também uma análise, ela é mais analítica quanto aos fatos que ela está abordando. Ela é mais detalhada, traz os antecedentes do fato, as causas e as consequências, depoimentos de pessoas envolvidas ali naquele fato, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Então, o objetivo da reportagem é detalhar a informação sobre o fato e também estimular a reflexão. Está vinculada a assuntos que são de interesse público. E como que a gente estrutura uma reportagem? A primeira coisa é o título, que a gente chama de manchete, que vai sintetizar o que vai ser abordado ao longo da reportagem, e é aquela parte do texto que vai fisgar o leitor. É o primeiro contato do leitor com o texto, então ele vai lá sem colocar aquela informação que resume, mas que também vai fisgar, que vai atrair o leitor para ler a reportagem. Depois disso, tem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior que o título e auxilia o entendimento do título principal. É um recorte também do assunto da notícia que acrescenta mais informações ao título. Então, começa lá a manchete, depois o subtítulo. E aí, como em todo texto, nós temos o parágrafo. Mas, na reportagem, o parágrafo tem um nome especial, que é lead. E esse primeiro parágrafo, ele visa responder 6 perguntas, que são quem, o que, onde, quando, como e por quê. Quem são os personagens, as pessoas envolvidas naquele fato. O fato em si é o que aconteceu. Onde, o local que aquele fato ocorreu e quando foi o momento. O como são mais detalhes aí sobre esse fato e o porquê, o motivo que se deu, que ocorreu aquele fato. Então, a reportagem, ela tem lá a manchete, que é o título principal, que traz algumas informações para o leitor e depois o subtítulo, vai aumentando esse número de informação. E aí o primeiro parágrafo, que é super importante, a lead, que vai responder essas 6 perguntas fundamentais sobre um fato que tem que ter numa reportagem. E depois disso tem o corpo do texto, que tem mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado. Aí, nesse corpo do texto, pode ter alguma entrevista, algum gráfico. E nós vamos aproveitar uma questão do Plano de Estudo Remoto de Língua Portuguesa do 7º ano de maio de 2021, da Secretaria Municipal de Educação, para trabalhar uma questão sobre um item muito enriquecedor na reportagem. Então, a atividade está no bloco 1, na página 6 e 7 desse plano de ensino remoto do 7º ano de maio. Então, nós temos lá instruções. Imagine que você seja o editor da revista X e crie um box de uma reportagem com 5 dicas de atitudes que contribuam para um comportamento de consumo mais responsável. Então, já tem começando aí o roteiro. Vai como se você fosse um editor de tal revista e vai criar um box de uma reportagem. Então, se a gente vai criar um box de uma reportagem, vamos pensar primeiro na reportagem. O tema dessa reportagem é o consumo responsável. E para a gente poder produzir essa reportagem, nós temos que aprofundar mais sobre o tema, ampliar as informações sobre ele, para ser de interesse das pessoas, para ter interesse social. Então, vai pesquisar aquelas perguntas que respondem à lead. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. Então, nós temos que ter essas informações para nos ajudar a elaborar esse primeiro parágrafo da reportagem. E também procurar abordar diferentes aspectos do assunto, que, no caso dessa questão, é o consumo responsável. Como que funciona na prática essa questão do consumo responsável? Quais são as consequências? Depoimentos de pessoas que estão envolvidas com isso, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Então, a gente vai
detalhar um pouco mais esse tema do consumo responsável. Depois que fez essa pesquisa sobre como que funciona na prática, as pessoas envolvidas, como que isso está sendo conhecido na sociedade, aí a gente já tem algumas informações para nos ajudar a estruturar a reportagem. E aí, pensando naquela estrutura, primeira coisa, título principal, manchete, que vai sintetizar o tema e vai fisgar o leitor. Tem que pensar em alguma coisa sobre consumo responsável que já vai chamar a atenção do leitor na manchete. Depois o título auxiliar, que é um subtítulo que vai dar mais informações para o leitor. A lead, a gente já fez lá a pesquisa, já tentou estruturar, respondendo aquelas 6 questões sobre o fato. E o corpo do texto, que a gente vai colocar as outras informações. E nesse momento do corpo do texto, é que vai entrar o box, que é a proposta aí dessa atividade. Então, vamos ler a proposta aí de produção desse texto, o box. Produzindo o box, instruções. Imagine que você seja o editor da revista X e crie um box de uma reportagem com 5 dicas de atitudes que contribuam para um comportamento de consumo mais responsável. Dê um título ao seu box usando a palavra colabore. Observação. O box de uma reportagem é um quadradinho que acompanha o texto escrito, geralmente destacando um ou outro aspecto daquilo que o texto aborda. Siga o passo a passo para produzir o seu box. Primeiro, pesquise na internet ou em outras fontes sobre atitudes que contribuam para o consumo responsável. Segundo, resuma as informações em frases curtas. Terceiro, desenhe um quadro em seu caderno. Quarto, coloque o título Colabore. Quinto, organize as informações resumidas em forma de tópicos usando marcadores de texto. Então, a gente tem aí esse passo a passo para produzir o box. Só que como a gente já fez a reportagem, a gente já fez também uma pesquisa sobre o tema. Então, a gente já tem algumas atitudes que podem contribuir para esse consumo responsável. Só que para construir o box, o que vai fazer? Um rascunho do box. Pegar lá e fazer uma lista. Ah, essas atitudes são boas. Faz uma lista lá que você percebe que pode ser interessante colocar na sua reportagem. Depois que você colocou, fez um rascunho de todas essas atitudes que são importantes para estar no seu box, aí é o momento de reescrever. Por quê? Essa primeira escrita, a gente coloca o que está na cabeça. Depois, a gente vai pegar esse texto e adequá-lo melhor para a finalidade que a gente quer. No caso aqui, o box. E aí, vai resumir essas informações em frases curtas. Porque, lembrando que o box ele é um quadradinho que está lá na reportagem. Então, não podem ser frases grandes, tem que ser frases curtas. Depois, pensou lá no texto. Meu texto é esse, já tem essas frases. O que eu vou fazer? Vou desenhar o box, vou desenhar um quadro no caderno, pensando nessas frases aí que você já elaborou. E no quadrinho lá, você vai escrever o título Colabore. Depois, organizar essas informações resumidas em tópicos usando marcadores de texto. Temos aqui um exemplo. Veja o exemplo abaixo para ter uma noção de como organizar o título e as frases em tópicos. Se quiser, faça um desenho ilustrativo. Tem aí um box sobre 9 maneiras simples de economizar o papel. Aí tem o quadrado, o título, 9 maneiras simples de economizar papel. E aí tem os 9 itens. Prefira papel reciclado, reutilize papel como rascunho. Tá vendo que são informações importantes, mas que elas estão resumidas e listadas. E aí colocou um desenho de alguém segurando um monte de folha de papel. Então, é a mesma coisa que você vai fazer no seu box, só que o nome do seu box vai ser Colabore. E aí, você vai colocar a lista lá que você já fez sobre as atitudes do consumo responsável. Você vai organizar as informações resumidas em tópicos usando marcadores de texto. O que são marcadores de texto? Pode ser uma bolinha, pode ser um quadradinho, uma setinha. São aquelas marcadores assim que a gente coloca
para poder perceber, ficar claro para o leitor que aquilo é uma lista. Então, a nossa reportagem ficou como? O tema dela é consumo responsável, uma manchete lá sintetizando o tema, que vai ser abordado para poder fisgar o leitor. O subtítulo, que é um título maior, que vai acrescendo mais informações. Lead, que é o primeiro parágrafo, que respondeu aquelas perguntas quem, o que, onde, quando, como, porquê. O corpo do texto, que vai ter mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado, que pode ter opiniões de especialistas, fotos, dados estatísticos, entrevistas, mas o que não pode faltar nessa sua reportagem? O box, que você já criou lá, falando colabore. Então, viu como pode ser fácil e interessante produzir um box? Além de aprender a produzir a sua própria reportagem, também aprendemos sobre um item muito útil que pode enriquecê-la, que é o box. Não deixe de pôr em prática. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre podcast. Sabemos que hoje, nos dias que nós vivemos, está sobrando conteúdo para ser consumido e está faltando tempo para a gente consumir tanta informação. A nossa rotina está cada vez mais cheia de tarefa, nossa vida está cada vez mais corrida. E o podcast é uma ferramenta que pode ajudar a gente a aproveitar o tempo disponível e a aumentar a nossa produtividade diária. Porque o podcast pode ser ouvido no carro, no ônibus, na academia, durante o jantar e assim por diante. Mas você sabe o que é um podcast? Você conhece a nova tendência do momento? Cada vez mais pessoas preferem ouvir podcasts, assistir vídeos, ler artigos ou escutar programas de rádio. Você já ouviu algum? Qual é o seu preferido? O que é podcast? Podcast é um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. A palavra podcast ela é a junção de outras duas palavras. iPod, que é o dispositivo de áudio da Apple, e broadcast, que significa transmissão de informação por rádio ou TV, radiodifusão. O termo foi criado em 2004, quando Adam Curry criou o primeiro agregador de podcast e disponibilizou o código para os outros programadores. O podcast parece um programa de rádio personalizado. Eles dois, o rádio, o programa de rádio e o podcast, eles se diferenciam na forma de distribuição. O rádio produz conteúdos para escuta instantânea em horários pré-definidos ao longo do dia. O podcast já trabalha com programas singulares para acesso sob demanda, de acordo com os horários e locais escolhidos pelo seu público. Então, o conteúdo do podcast é sob demanda, pode ouvir quando quiser e ele é influenciado pelas necessidades do consumidor. A pessoa que produz o podcast é chamada de podcaster. Quais são as vantagens do podcast? Nós temos muitas vantagens do podcast. A primeira delas é a comodidade. É possível ouvir em qualquer situação, no momento que o ouvinte quiser. Durante as tarefas diárias, no trânsito, esperando, quando estiver entediado, quando estiver exercitando. E também tem uma infinidade de temas, muitos temas, uma variedade de temas que você pode pesquisar, ir lá e ouvir sobre aquele assunto que te interessa. E também é acessível, tem fácil acesso à informação e tem muitas possibilidades gratuitas para você consumir aí o podcast. Outra grande vantagem é a disponibilidade tanto online quanto offline. Você pode baixar e guardar na biblioteca para quando não tiver conexão à internet, ou então fazer um streaming. O que é o streaming? É uma tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. O arquivo é acessado online e não ocupa espaço no computador ou no celular. Grandes exemplos de serviços de streaming são a Netflix e o Spotify.
O podcast tem alta potência de comunicação. Por quê? Ele pode levar informação, entretenimento, educação. Por isso, ele pode ser uma ferramenta muito útil de aprendizado. Pode ser usado até para estudar. Tem vários canais que têm matérias escolares, português, matemática, outras matérias como tecnologia, marketing. Então, tem uma grande possibilidade de aprender ouvindo o podcast. E economiza muito tempo. Por quê? Ele pode ser ouvido executando outras atividades do dia a dia. Outra vantagem é a praticidade. Os aplicativos possuem botões bem didáticos, informativos, bem intuitivos, que fica fácil de navegar por eles. É um passo a passo bem simples para poder ouvir o podcast. Se você não tiver um aplicativo, você vai lá na sua loja do seu smartphone e baixa lá o aplicativo, que é chamado de agregador de podcast, para você ouvir o podcast. Depois, lá no aplicativo, você procura o assunto que está mais interessante, que você quer ouvir, que você precisa ouvir. Pode apertar o play e ouvir na hora, ou pode fazer um download para ouvir quando você estiver off, sem internet, e também para ser notificado quando um novo episódio for lançado. Para a gente entender melhor, fixar melhor esses conceitos sobre podcast, nós vamos assistir agora um vídeo do canal Band Jornalismo chamado Podcast, o que é e o que para serve? Então vamos assisti-lo? Exatamente o que a Netflix fez para a TV, o podcast faz para o áudio. É você escutar o seu programa preferido quando você quiser. Podcast é igual rádio, só que fica na internet. E aí você dá play no seu conteúdo preferido e escuta ali o conteúdo que é disponibilizado semanalmente ou quinzenalmente com frequência para acompanhar essas histórias. Esse programa pode variar de 5 minutos a 1h30. Tem programa sobre tudo que você já imaginou. Tem sobre ciência, tem sobre tecnologia, tem sobre cinema. Comunicação, de mídia, de inovação, de criatividade. Mamileiros e mamiletes. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra o cantor e compositor Tom Zé. Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que reúne toda semana mulheres incríveis. E como faz para ouvir um podcast? O podcast pode ser ouvido em sites, pelo próprio navegador e também em tablets e celulares. Aí, é só baixar algum aplicativo como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, procurar o programa que você quer e dar o play. E o áudio é bem mais leve que um vídeo, né? Então, para você assistir no 3G, no 4G, consome menos a sua banda, o seu plano, e aí você pode ouvir diretamente por ali. Eu acredito muito no poder que ela tem de ser consumida em trânsito, em deslocamentos, quando ela está indo, quando as pessoas estão indo, voltando do trabalho, quando as pessoas estão fazendo outras coisas, tipo lavando a louça. E como o conteúdo é gratuito, não tem quase nenhum empecilho. Mas os fãs podem assinar para receber conteúdos exclusivos e newsletters. Essa, inclusive, é uma das fontes de renda dos podcasts. Além, é claro, dos anúncios. Das marcas e das empresas tendo interesse em produzir o seu próprio podcast, ou então financiar, investir, anunciar nos podcasts já existentes que têm uma boa audiência estabelecida. Se você tem vontade de criar um podcast, a Beatriz conta como é produzir um programa ao estilo de roda de conversa. Então, primeiro a gente decide a pauta, depois disso a gente decide o convidado, decide quem que a gente tem que ir atrás pra pegar áudio, o que a gente tem que pesquisar. Aí a gente grava, eu mando os áudios pro editor, depois a gente recebe, eu escuto pra aprovar e aí a gente faz a publicação. Também tem as postagens no Instagram durante a semana pra lembrar as pessoas de que elas precisam ouvir, tem as postagens no Twitter, a gente tem que fazer um controle geral de como o episódio tá sendo recebido, até pra entender o que o ouvinte gosta e o que o ouvinte não gosta. Mas saiba que você não precisa de um estúdio para fazer tudo isso. Com um gravador, você consegue produzir um podcast na sua casa mesmo. A gente teve no Brasil um tempo em que a gente investiu bastante no formato de conversa, né, de roda de conversa, e a gente começa hoje a utilizar o poder do áudio para contar histórias em formatos mais ricos, né, com um design de som, com entrevistas, com captação fora, né? Eu acho que tem esse avanço em explorar mesmo o formato de áudio criativamente. Eu acho que é algo que eu estou bastante empolgado para ver acontecer aí nos próximos anos.
Entendeu melhor o que é podcast? Aprendeu sobre ele? Ficou interessado, então mais interessado ainda em ouvir um podcast? Empolgou para produzir o seu próprio podcast? Então nós vamos saber mais sobre ele nas próximas aulas. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e dentre os textos jornalísticos orais nós vamos falar um pouco sobre podcast. O que é podcast? Podcast é um formato digital de transmissão de conteúdo via áudio. É como se fosse um programa de rádio personalizado com conteúdo sob demanda. Aquelas pessoas que produzem o podcast, elas são chamadas de podcasters. O podcast tem a grande vantagem da comodidade. Você pode ouvir em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância que você desejar. E sobre o que você quiser, porque há uma variedade de temas nos podcasts. E é de fácil acesso à informação. Há muitas possibilidades gratuitas. Além disso, ele pode estar disponível para você ouvir tanto online quanto offline. Porque você pode ouvir quando você estiver com acesso à internet ou pode guardar, salvar para quando você estiver sem internet, está lá disponível para você conseguir ouvir. O podcast tem alta potência de comunicação. Pode levar informação, entretenimento, educação. Pode ser uma ferramenta muito preciosa de aprendizado. Por quê? Ele pode ser usado para estudar, porque há vários canais com matérias escolares que você pode acessar e aprender sobre um conteúdo que você estiver necessitando aprender. Além disso, você pode economizar seu tempo ouvindo podcast. Por quê? Você não precisa parar suas atividades do dia a dia para poder ouvir. Você pode ouvir enquanto você está, por exemplo, lavando a louça. Você vai para a academia, está lá ouvindo sobre aquele conteúdo de matemática que você ficou com dúvida. Então, há uma economia de tempo. E é prático, porque os aplicativos eles possuem botões bem didáticos e informativos que você pode navegar pelos aplicativos com facilidade. Nós vamos agora ouvir um exemplo de um podcast, que é o podcast Coisa de Criança. O episódio é De Onde Vêm as Ondas. Vamos lá? Coisa de Criança! Você já se perguntou de onde vêm as ondas? Como é que elas surgem no mar? Como será que elas aparecem? Será que tem alguém lá do outro lado da praia empurrando as ondas pra gente? Nós vamos descobrir isso juntos hoje, só que de uma forma científica e divertida. Esse é o Coisa de Criança. Olá, eu sou o Thiago. E eu sou a Anne. E esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas. E também para adultos curiosos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de aprender coisas novas. Sabe quando uma criança pergunta algo para um adulto que ele não sabe ou que ele não tá com muita paciência para responder? Normalmente, os adultos falam, isso é coisa de adulto. Pois é, mas aqui é tudo coisa de criança. Para todas aquelas perguntas que parecem impossíveis de responder, nós vamos sempre descobrir juntos essas respostas aqui no podcast. Eu queria saber de onde vêm as ondas. Então, vamos lá. Vamos para nossa pergunta de hoje. Ela tem a ver com aqueles dias que você vai para a praia e fica lá brincando com as ondas. Mas você já parou para se perguntar de onde é que elas vêm? A maioria das ondas se formam a partir do sopro do vento na superfície do mar. O vento bate na água e causa ondulações bem pequenas, ondas entre 1 e 2 centímetros, que são chamadas de ondas capilares. Quanto mais forte e por mais tempo o vento soprar, maior será a altura da onda. Se a ondulação formada ainda for pequena e o vento parar de soprar, as ondas somem com ele. Eita! Mas olha, agora, se a gente parar para pensar, se o vento continuar, essa ondulação vai ficando cada vez mais alta, mais comprida e mais rápida, até formar as ondas que conhecemos e que conseguimos ver lá na praia.
E, mesmo que o vento pare, ela continua se propagando até chegar na areia. Mas para isso acontecer, o vento precisa soprar por um tempo e percorrer uma longa distância na superfície da água, que é chamado de pista. Como se fosse uma pista de avião, sabe? Por esse motivo, numa lagoa, não existem ondas grandes como no mar, por exemplo, porque não existe uma pista longa o suficiente para que elas aumentem e fiquem grandonas, sabe? Algumas ondas surgem de tremores ocorridos nas profundezas do oceano, ou até mesmo de eventos externos vindos da natureza, como algo pesado que caia sobre as águas do mar. A maneira de propagação continua a mesma. O que muda nesse caso é apenas a sua origem. Gente, eu tô aprendendo muito sobre ondas hoje. Olha só, tem uma coisa muito bacana que você consegue fazer aí na sua casa, tá legal? Você pode primeiro pegar uma bacia dessas que, sabe, os adultos usam para lavar roupa. Pega isso, enche de água. Agora, assopre bem devagar, pertinho da superfície da água, e depois você vai soprando cada vez mais forte. Viu? Formou umas ondas, né? É assim que funciona no oceano também. Esperamos ter conseguido explicar de onde vêm as ondas. Ah, e aproveita para contar para os seus amigos essa sua nova descoberta. Agora eu entendi de onde vêm as ondas. Esse podcast foi produzido por muitas mãos amorosas, você sabia? A Melissa Mendonça, Ana Clara, Luísa Primo, Samuel Gambini, Rodrigo Vieira, Léo Sequeira, Raquel Petersen, eu e a Anne trabalhamos muito para fazer esse podcast para você. Se você gostou desse programa, não esquece de divulgar para os seus amigos e de avaliar nosso podcast no iTunes. Se você é uma criança e não sabe como fazer isso, peça para o seu pai e para sua mãe. Ah, e também mande suas perguntas curiosas para nós. Queremos responder todas elas. Você pode escrever um e-mail ou mandar uma pergunta em áudio para o nosso e-mail, que é o coisadecriançapodcast@gmail.com. Até o próximo Coisa de Criança! Tchau! Vamos fazer uma análise desse podcast Coisa de Criança, desse episódio De Onde Vêm as Ondas? Vamos lá. O assunto desse episódio é qual? Como as ondas são formadas. E a gente pode perceber que o podcast, ele é especialmente para criança. Quais são essas características que deixam claro isso? A linguagem dos apresentadores é uma linguagem mais simples, mais leve, mais divertida. E eles dirigem-se às crianças o tempo todo. Eles falam assim, sabe quando uma criança pergunta algo para um adulto? Tem hora que o Thiago responde, isso é coisa de adulto, tentando imitar igual o adulto fala. Eles falam, pois é, mas aqui é tudo coisa de criança. Também tem aquela orientação, peça para sua mãe. Então, eles estão conversando o tempo todo com a criança que está lá ouvindo o podcast. E também tem a presença de vozes infantis no meio do programa. No início tem lá, esse é o Coisa de Criança. No meio tem lá, eu queria saber de onde vêm as ondas. E o final fala, agora eu sei de onde vêm as ondas. Então, eles colocam vozes infantis no meio do podcast para poder caracterizar esse podcast voltado para a criança. Apesar de ser um podcast voltado para o público infantil, é um podcast científico. Aborda temas de divulgação científica, ou seja, temas que estão relacionados à ciência, que são divulgados de uma forma mais simples. Nesse episódio, por exemplo, ele vai explicar um fenômeno da natureza, de uma forma bem didática, que é a formação das ondas. Então, o objetivo desse episódio é que os ouvintes aprendam de onde vêm as ondas. O que você achou desse podcast aí, de Coisas de Criança, de onde vêm as ondas? Ficou interessado em saber mais? Vai lá, procura lá o canal. E você, ficou interessado também em produzir o seu próprio podcast? Nós vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e dentre os textos jornalísticos orais nós vamos falar um pouco sobre
podcast. Para a gente falar sobre podcast, nós vamos analisar um podcast Coisa de Criança, o episódio De Onde Vêm as Ondas. O tema desse episódio é Como as Ondas São Formadas. O podcast é um podcast voltado para criança. A gente pode perceber isso na linguagem dos apresentadores, que eles se dirigem às crianças o tempo todo, falam com elas como se estivesse conversando com as crianças, e também a presença de vozes infantis no meio do programa. Esse podcast, apesar de ser voltado para o público infantil, ele é um podcast científico, porque aborda temas relacionados à ciência de uma forma mais simples. E nesse, por exemplo, está falando sobre um fenômeno da natureza, que é a formação das ondas. O objetivo desse episódio é que os ouvintes aprendam de onde vêm as ondas. Então vamos analisar os elementos que constituem esse podcast. O primeiro deles é a vinheta, que é a musiquinha. Tem uma frase lá, coisa de criança. Então, é a marca do programa. Depois tem a apresentação do tema do podcast. O Thiago fala assim, você já se perguntou de onde vêm as ondas? Como é que elas surgem no mar? Como será que elas aparecem? Será que tem alguém lá do outro lado da praia empurrando as ondas pra gente? E a Anne fala, nós vamos descobrir isso juntos hoje, só que de uma forma científica e divertida. Então, eles começam a falar sobre o que vai tratar o episódio. Depois, tem a saudação inicial. Tem uma voz de criança que fala assim, esse é o Coisa de Criança. Aí o Thiago fala, olá, eu sou o Thiago. E a Anne fala, eu sou a Anne. Aí eles falam, esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas. E também para adultos curiosos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de aprender coisas novas. Então, na saudação inicial, é o momento que vai identificar os apresentadores e o programa. Depois disso, ao desenvolvimento do tema, aquilo que o episódio se propõe a responder. No caso aí, é de onde vêm as ondas. Então, tem uma música, tem a voz de criança perguntando, eu queria saber de onde vêm as ondas. Tem explicação de como as ondas são formadas, tem várias músicas. Durante a explicação, vão colocando sons para representar quando fala do vento, quando fala das ondas, tem um avião, quando fala de tremores. Então, tem toda a caracterização do cenário que eles estão falando lá. E no final, sempre tem uma sugestão de uma experiência para fazer em casa, para testar sobre o tema, nesse caso aí, de onde vêm as ondas. Depois disso, tem a despedida. Anne fala assim, esperamos ter conseguido explicar de onde vêm as ondas. E aproveita então para contar para os seus amigos sobre essa nova descoberta. E tem a voz de criança lá, agora eu sei de onde vêm as ondas. Então, um outro elemento super importante do podcast é a linguagem. A linguagem é informal e tem nas frases como assim, tô me amarrando nisso aqui. E as marcas de oralidade. Eita, em, bom, né, tô, pros. No final, há um incentivo para seguir o canal e divulgar. Então, cada elemento do podcast tem um objetivo. Por exemplo, a vinheta. Ela faz parte da identidade do podcast, servindo para que seja reconhecido sempre que ela tocar. Tocou a vinheta, você sabe qual podcast que é. E a saudação inicial, onde vai ter a identificação dos apresentadores do programa. Depois disso, ou antes, não tem uma ordem certa, você pode perceber que alguns podcasts têm a saudação primeiro, depois a apresentação do tema, ou vice-versa. Mas o que é a apresentação do tema? É a introdução do assunto do episódio. Outro elemento importante é o desenvolvimento do tema, é a parte principal, que vai ser a explicação do assunto que o podcast se propõe a explicar ali. Pode usar vários recursos, pode ter música, pode ter entrevista, pode enriquecer bastante esse desenvolvimento do tema para que o podcast fique bem atrativo. E depois que explicou tudo, tem a despedida, que é o fechamento do episódio. A gente tem que lembrar a questão da linguagem, que é muito importante. Nos podcasts em geral, a linguagem ela é mais informal. Por quê? Porque o objetivo do podcast é fazer como se fosse um bate-papo entre amigos. Então, se a linguagem for muito formal, muito séria, o que vai acontecer? Vai haver um distanciamento. Como tem que ter uma aproximação lá dos podcasters e do ouvinte, o que faz? Tem uma linguagem mais informal para aproximar, para quebrar essa frieza e criar esse clima de bate-papo entre amigos. E como o podcast é
um texto do gênero oral, o que vai acontecer? Vai haver marcas de oralidade. Apesar do podcast ele ter como base um roteiro escrito, esse roteiro ele serve apenas como um guia, porque não é muito interessante que faça, por exemplo, uma leitura oral exatamente como foi escrito, porque vai ficar artificial. São textos de modalidades diferentes. O texto, o roteiro, que é super importante, escrito, mas a forma, quando é a gravação do podcast, é diferente. Então, para que não fique essa coisa engessada, obviamente, vai ter aquelas marcas de oralidade que são as coisas normais quando a gente está conversando. Mas, apesar de não ser muito a linguagem formal, a linguagem do podcast ele tem que usar a norma padrão, não vai ser engessado. Mas o básico, a concordância, né, a pronúncia correta das palavras, então, vai seguir aí a norma padrão. Outros elementos do Gênio Podcast. Por exemplo, o humor e a entrevista com o especialista que podem estar nos podcasts. Nesse podcast específico, nós não temos. Mas a entrevista, por exemplo, ela pode ser muito interessante num podcast noticioso. Então vamos lá lembrar dos elementos que são comuns a todos os podcasts. Quais são? Vinheta, saudação inicial, apresentação do tema, desenvolvimento do tema, despedida e a linguagem que vai ser informal com marca de oralidade. A vinheta é a identidade do podcast, que toca e você já sabe qual é o podcast. A saudação inicial é a identificação dos apresentadores do programa. A apresentação do tema é a introdução do assunto do episódio. E o desenvolvimento do tema é a explicação de todo o conteúdo. A despedida é o fechamento do episódio. E a linguagem, né, aquela linguagem para criar um clima de bate-papo entre amigos. Ficou claro quais são os elementos básicos de um podcast? Vai ser fácil produzir o seu. Vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!